Aonde o amor dos nossos pais falharam, o amor de Deus nunca falhou, né? Existe o Pai Supremo e Deus é Pai, isso é fato. Mas nesse momento, o senhor nasceu e toda E a aí, infância, a escola, passou por dificuldades, né? passei por muitas dificuldades, era eu e minha mãe era uma mulher muito trabalhadeira, né? Uma mulher muito, se esforçava muito para poder me criar, e nisso eu acabava ficando muito sozinho. Mas aos 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, minha mãe conheceu meu pai, meu padrasto, e eles se casaram. E aí nós fomos morar na casa que era dele. Agora, houve um impasse nesse processo. Por quê? Porque a família do meu padrasto não aceitava o casamento dele com a minha mãe. E agravava um pouco mais porque a casa que a minha avó morava, que era a casa do meu padrasto, ele tirou ela de lá, colocou numa casa menor, que era só ela, para que nós morássemos na casa maior. Isso gerou um tormento, um desconforto na família. E aí o agravante é que eles, tanto a minha avó quanto os meus tios e primos, não tinham coragem de confrontar o meu padrasto nem a minha mãe. Mas toda a carga de rejeição veio sobre mim. Então eu passei a pior fase da minha vida, eu me recordo muito bem, ainda mesmo sendo criança, a pior fase da minha vida foi justamente a partir dos 6 anos de idade. Nossa. Dos 6 anos até os 9 anos de idade, por causa dessa rejeição. Quer dizer, aí já tinha a rejeição da família do seu pai, biológico. Na verdade, não é nem questão de rejeição, eu não conhecia, a minha mãe não fez questão nenhuma, e ele, não sei quais os motivos, talvez também por causa da minha mãe e por causa da família dele, ele não se aproximava. Então, mas o que agravou foi justamente isso, foi essa rejeição, porque quando você está perto de alguém e é rejeitado, é pior. Porque eu era maltratado, vamos dizer assim, todo dia, sobre toda e qualquer circunstância, ao ponto de uma vez chamar a minha avó, né, mãe do meu padrasto, de vó, e ela falou: não sou sua avó, né? A ponto dos primos, tios, o tempo inteiro me humilhar, e aquilo era o que mais doía, até que um dia eu não aguentava mais, eu estava muito triste, eu tinha 9 anos de idade, e eu não me esqueço desse dia, nunca, porque foi nesse dia que eu sinto que algo de Deus se manifestou na minha vida, algo muito poderoso, e isso tem um porquê, aí daqui a pouco eu explico o porquê, vocês me perguntam o porquê, não esqueçam. Pode deixar. Eu entrei para dentro do meu quarto, foi um dia que me humilharam muito, eu apanhei dos meus primos, apanhei da minha mãe, tomei xingo dos meus tios, da minha avó, a minha avó cuspiu em mim. Era coisa esquisita demais. E eu entrei para dentro do quarto e comecei a chorar muito. Mas a dor não era física, era a dor da alma, a sensação de solidão, de desamparo, de angústia. Eu não me sentia parte daquele lugar, não sentia que eu era bem-vindo ali. Então esse era o sentimento que eu sempre trouxe, eu não sou bem-vindo. Nem minha mãe mais, porque já tinha nascido a minha irmã, então agravava mais, porque todas as atenções foram para ela. Então não me sentia ninguém. A criança não é questão de utilidade, é se sentir, é ser, né? E aí eu me lembro que tinha uma imagem de Jesus, essa imagem, esse quadro era um quadro de madeira que esculpiram o rosto de Jesus. Jesus, que nós aí geralmente vemos aí. Só que um quadro era muito pesado, porque ele era madeira talhada. Então ele não ficava na parede. O que eles fizeram?
a minha mãe ou o meu padrasto colocou ele deitado e a minha cama apoiado nele. De tal maneira, quando eu deitava, qual rosto que eu via? Era de Jesus, como se estivesse também deitado. E nesse dia eu fiz uma oração, chorando. Falei, Jesus, seja meu pai, eu preciso de um pai. Eu não aguento mais. E chorava. Eu sempre fui muito temente a Deus, frequentava a igreja católica antes disso. Por incrível que pareça, aí é o porquê, né? Aí você começa a entender o porquê. Eu fui, aos 4 para 5 anos de idade, apresentado e consagrado na igreja evangélica. Então já... Por quem? Pelo meu avô, pai do meu pai biológico, que quando ficou sabendo, foi atrás da minha mãe e falou, minha mãe chamava Maria, nós precisamos consagrar o Daniel. E a minha mãe, então, falou, não, tudo bem, eu aceito. Foi a primeira vez que a minha mãe entrou na igreja evangélica e ali eu fui consagrado aos 4 anos de idade pelo meu avô. Você cresceu, então, pastor Estevão.